Olá pessoal, sejam bem-vindos à sua empresa Pode Mais, nosso segundo episódio com oferecimento da Maiori Consultoria. Gente, vocês sabem que a Maiori vem há vários anos impulsionando o negócio de centenas de clientes. E hoje a gente está trazendo uma pessoa super especial, que é o diretor dessa empresa, que vem realizando sonhos, impulsionando negócios e transformando a vida e a história de diversos empreendedores do nosso Brasil. Gente, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês quem é o nosso convidado, mas primeiro, roda a vinheta! Pessoal, hoje eu tô recebendo Rudimar Cavalcante, que ele é diretor e sócio da Maiori. Fora, gente, que ele também é advogado. Ele sabe trabalhar com dinheiro. Gente, ele é especialista em direito tributário. Rudimar, seja muito bem-vindo. É isso aí, Rafael. Obrigado pelo convite. Estamos aqui junto para compartilhar nossas experiências nessa jornada da Maiori e poder aí, na medida do possível, inspirar as empresas a impulsionar os negócios, a fazer com que consigamos aí, impactar o maior número de pessoas e, consequentemente, o nosso país. Estamos abertos aqui para esse debate, essa discussão. Beleza, Rudimar. Rudimar, para a gente poder começar, o pessoal eles já conhece um pouco da Maiori, mas a gente quer conhecer um pouco de você. Como você é diretor da companhia, você traz sempre... eu acredito que a gente traz um pouco da gente para a empresa que a gente faz parte e também a gente busca um pouco da empresa para a gente, para poder conseguir ter esse viés aí, para poder impulsionar os negócios do cliente, até para o nosso próprio negócio, né? Rudimar, falando em propósito, eu acredito que propósito é o porquê que a gente sai de casa hoje, porquê que a gente vive, e as pessoas gostam de saber isso. O que o seu propósito pessoal liga com o propósito da Maiori para poder conseguir fazer com que essa empresa sempre esteja em crescimento, já com 23 anos de mercado? Conta um pouquinho aí pra gente. Rafa, quando você fala de propósito, você inspira pessoas, né? O propósito é o que motiva, é o que te impulsiona a ir para frente. Então, quando a gente tem uma empresa que alia o propósito pessoal com aquele objetivo que ela traçou enquanto jornada, isso fica muito mais fácil de trabalhar, para impulsionar, para gerar resultado, enfim. Quando eu era criança, eu tinha sempre um objetivo. E eu dizia até para meus pais, as pessoas próximas, que eu sempre queria ajudar as pessoas. Só não sabia como, né? Então, um canal que eu busquei, né, na mentalidade adolescente era ser político, né? Então, na minha cidadezinha, eu queria ser lá um prefeito, criar cursos profissionalizantes para criança, adolescente sair já com a formação e entrar no mercado de trabalho. Ou seja, meu objetivo principal sempre foi a geração de emprego e, consequentemente, a geração de renda. E aí, à medida que eu fui evoluindo, buscando os cursos, qualificando e me tornei sócio da Maiori, encontrei ali um propósito, né? Às vezes, não um propósito diretamente relacionado com o impacto nas pessoas, né? Diretamente ali na sociedade, na economia, mas a gente percebeu que a gente consegue, através de ações, impulsionar os resultados da empresa. E ao impulsionar, quem vai ser o maior beneficiado disso é a sociedade. Por quê? À medida que a empresa ela cresce, ela expande, ela gera emprego. Gerando emprego, ela gera renda. Ou seja, aquele propósito que eu já imaginava lá atrás de um dia poder contribuir com a sociedade, em poder fazer com que a criança, o adolescente e futuramente o adulto pudesse ingressar no mercado de trabalho já com a qualificação, já gerando um emprego, já gerando renda, eu consegui dentro da Maiori com as ações estratégicas, com as ações tributárias, que nos proporcionou a investir parte do nosso tempo contribuindo às empresas com ações estratégicas, gerar esse resultado e, consequentemente, impactar a vida de muita gente. Top demais. Dimar, quando a gente até fala de propósito, a gente também fala muito de motivação, né? Porque você tinha um propósito, você tinha um motivo, mas a ação para poder executar aquilo dali, você estava procurando ainda o que seria. Então, você começou querendo trabalhar ajudando as pessoas e, no final, descobriu na empresa que você chegou para você poder trabalhar e hoje se tornar o diretor da empresa, que o motivo você já tinha, a ação que faltava era encontrar algum lugar que realmente você pudesse usar o seu propósito a favor, né? Exatamente. Então, é igualzinho o propósito que a empresa tem, né? Que é alavancar os resultados dos negócios das empresas e trazer isso para o dia a dia.
falando, Rudimar, na parte tributária, que a Maiori consegue alavancar o resultado, trazer esses negócios na parte tributária, junto com o seu propósito. Igual a gente estava falando, tem um motivo, tem a ação e o propósito, mais do serviço, quando a gente fala de tributarismo. O que a Maiori consegue trazer nessa parte tributária ligado ao propósito dela, que é alavancar negócios? Quando a gente fala da área tributária, eu até volto um pouco antes, que é um assunto que, ao meu ver, tinha que ser mais debatido dentro das empresas. No passado, quando a gente olha os grandes players do mercado, os grandes empreendedores, e aqui eu dou um destaque para esses empreendedores, em relação às dificuldades, às complexidades que existem no nosso sistema. Tá? Um sistema tributário muito arcaico, muito complexo, tá? E fazem com que os empreendedores sejam verdadeiros heróis, né? Ou até mesmo guerreiros, porque é uma luta diária, é uma luta constante para tentar entender um sistema que é um amaranhado de normas que se entrelaçam e criam uma complexidade terrível. Tá? Então, o assunto tributário, que no passado não era visto como estratégico, hoje em dia deve ser observado constantemente e está na pauta do dia. Então, a empresa ela não pode começar uma ação, um lançamento de um novo produto, uma expansão, sem antes ouvir a área tributária. Então, dentro do planejamento estratégico, hoje nenhuma empresa que quer buscar, que quer alcançar um crescimento satisfatório, ela deixa de lado o aspecto tributário, porque a rentabilidade do negócio pode estar atrelada ali. Rudimar. E hoje, até falando em questões de colocar em pauta, a gente está com uma pauta aí que está em debate a todo momento, principalmente agora, que é reforma tributária. Então, reforma tributária está bombando, então o pessoal tem que levar isso para o dia a dia do negócio, começar a debater isso em família, com os amigos, até para a gente poder entender que isso impacta diretamente no que a gente se alimenta, impacta no aluguel que a gente paga, impacta em tudo que a gente trabalha e tudo envolve tributo, né? Exatamente. Você quer um exemplo bem clássico e que representa tudo isso que a gente está falando? Sabe aquela sandália, ou calçado, ou sapato? Qual? Que era o Crocs, que tem o buraquinho. Crocs. Então, Crocs. esse exemplo que eu vou te dar aconteceu lá no Porto de Santos. Ou no início, quando esse produto veio, esse calçado veio para o Brasil, no momento da importação, um fiscal, ou a empresa tinha classificado esse produto como sandália de borracha. O fiscal, que foi fazer a análise e a documentação da importação, teve um entendimento diferente. Então o pessoal trouxe como se fosse uma chinela, um chinelo de dedo. Um chinelo de dedo. Na verdade, uma sandália de borracha. Né? Essa foi a classificação. Uma sandália de borracha. E o fiscal entendeu que seria um sapato impermeável. O que isso ocasionou? Uma multa para o contribuinte. Ou seja, o contribuinte fez a análise da legislação, interpretou e aplicou de acordo com o seu entendimento. O fiscal, né, no seu livre-arbítrio, fez também o mesmo processo, só que, por outro lado, chegou a uma conclusão diferente e culminou na autuação da empresa. O problema é que, anos depois, o mesmo porto, a mesma operação de importação do mesmo produto, a operação veio como sapato impermeável e o fiscal que estava analisando naquele instante já teve outra interpretação, que era uma sandália de borracha. Então, daí que vem a importância de ter um tributarista cuidando, porque é uma lei só que ela tem várias possibilidades de ser abrangida de acordo com a interpretação de cada um. A questão aí maior é a complexidade do sistema. Veja que um mesmo produto, num período de tempo, ele teve duas classificações diferentes por parte do fisco, uma penalizando a empresa, a outra, né, por conta da classificação de equivocada em decorrência desse novo entendimento do fiscal, também causou uma penalidade. Ou seja, se o empresário, se a empresa não ficar atenta na área tributária, se não colocar isso como rotina, ele pode ser penalizado e, em muitos casos, a empresa pode até fechar por conta dessa situação de não observação da área tributária. Então, assim, é um assunto que precisa estar em pauta, está no planejamento estratégico, discutido constantemente e nenhuma ação, ao nosso ver, poderia ser tomada, nenhuma decisão poderia ser tomada sem antes observar
todas as nuances tributárias que se envolvem aquela situação. Até porque, como você disse, é um assunto muito complexo, né? Pensa nisso que você acabou de dar esse exemplo aí que aconteceu, que era ou calçado impermeável ou chinelo de borracha. Então, isso os líderes da empresa, ou diretores, ou empresários, CFOs, tem que estar sempre ligado nessa parte tributária aí para poder trazer. Tendo em vista que primeiro ele foi multado, depois aconteceu essa outra situação, nesse caso, como que essa revisão tributária, ou como que essa análise tributária de todos esses processos podem facilitar no fluxo de caixa da empresa? Tem alguma coisa que condiz ou não? O que é importante aí, Rafa, é observar o seguinte. Primeiro, você tem que fazer um trabalho bem feito de entendimento do negócio. Então, nós, especialistas da área tributária, nós não conseguimos atuar de forma pontual em algum caso específico. Então, eu tenho que entender qual que é a dinâmica da empresa, qual que é a rotina da empresa, para aí sim dar um diagnóstico preciso daquilo que pode ser aplicado. Em muitos casos, aí mora a complexidade do sistema, que foi o nosso entendimento e o fiscal, outro entendimento. Nesses casos, a gente tem vários mecanismos de consulta que visam reduzir essa complexidade. Por outro lado, à medida que a gente vai avançando nos debates, avançando nos estudos, a gente consegue ter uma segurança maior naquilo que está sendo proposto. Logicamente, no Brasil, apesar de eu falar em segurança aqui, a gente tratar de segurança é muito complexo, né? Tendo em vista essa emaranhada de normas que complica muito, e aí é por isso que nós estamos vivendo aí nesse momento uma reforma, ou prestes a aprovar uma reforma, que precisa de muito ajuste ainda para simplificar, para melhorar a vida do contribuinte, mas é indiscutível que a gente tem que partir para um mecanismo desse, pelo tamanho da complexidade que envolve, e isso ocasiona em reflexo em relação ao passado. Então, a empresa ela tem uma jornada, ela tem uma rotina em que, muitas vezes, por conta de uma interpretação equivocada, há uma necessidade de revisitar o passado. E o que seria se revisitar o passado? É fazer uma análise do cadastro do produto, fazer uma análise da forma de apuração que foi adotada, para ver se aquilo foi feito de forma consistente, analisada, se foi feito um estudo, né, detalhado daquilo que foi proposto, para aí sim, se for o caso, revisar aquilo e, na maioria dos casos, ter uma grande oportunidade de encontrar créditos tributários que podem impactar diretamente o fluxo de caixa da empresa. Entendi. Até porque, anteriormente, toda a parte da empresa era vista como uma fonte de trazer lucros e trazer dividendos para a companhia. Então, o setor comercial era um setor que era muito visado, o setor de marketing era um setor muito visado, então a diretoria ali na parte de estratégia. E hoje tem se visto também que a parte tributária é uma parte que consegue angariar lucros para a companhia. Você consegue explicar para a gente? Isso é imprescindível. Então, quando você cita assim, no passado, é um marketing comercial. Né? Tem o setor de produtos, criou o produto, agora vamos lançar. Aí lançou, às vezes, né, vai expandir para outros estados, só que não fez uma análise tributária corretamente. Não fez um planejamento, né? Qual que é a consequência disso? Uma carga tributária elevada. Então, diminui a rentabilidade do negócio. Ou seja, a empresa ela fica com menos caixa, ela tem a menor possibilidade de gerar emprego, menor possibilidade de gerar renda, e automaticamente ela não vai atingir aquele propósito, aquela função social que, além do lucro, é ali impactar a vida das pessoas. Então, é imprescindível que hoje, né, mais do que nunca, pela complexidade. E é um dado interessante, que demonstra ainda mais, reforça o que eu estou falando dessa complexidade, é a quantidade de normas que são emitidas por dia. Então, a gente está falando em torno de 40 normas emitidas por dia útil. 40 normas emitidas por dia de tributos? Na área tributária. Todo dia? Todo dia. Então, assim... 365, quanto que é todo por dia? Mais de 40 normas por dia. Gente, faz a conta aí que eu sou de humanas, que não tem como não. Então, assim, é uma complexidade enorme. Não tem como saber de tudo. Então, você precisa alinhar conhecimento técnico, tecnologia, uma equipe multidisciplinar, uma visão sistêmica de negócio, para você poder
abarcar e dar maior segurança para as empresas. Bom, vou aproveitar, então, esse gancho que você trouxe aí para a gente. Como que a Maiori, então, pode ajudar essa empresa a aumentar o fluxo de caixa com tributos? Como que a Maiori faz esse tipo de trabalho para poder ajudar o empreendedor, o empresário a alcançar esse objetivo? Então, o que a gente adota lá dentro da Maiori e a gente entende que é um caminho que traz um resultado bem bacana. Primeiro, entender do negócio. Né? Eu preciso entender para dar a melhor sugestão, a melhor estrutura possível para que o cliente possa adotar de forma segura e consistente. Segundo, é verificar se aquilo que já está sendo adotado do ponto de vista tributário precisa de alguma adequação. Né? Uma vez que a gente observa que haveria uma necessidade de fazer algum ajuste e aplicar um novo método, a gente vai sugerir e se a empresa, né, tiver disposta a aplicar, ela, consequentemente, vai ter um grande resultado nesse sentido. Mas o que é o grande diferencial que hoje eu trago da Maiori? É a visão sistêmica e multidisciplinar que é aplicada nos negócios. Por que visão sistêmica? Eu não consigo fazer uma análise se eu olhar pontualmente numa área. Então, eu tenho que ter uma visão 360 do negócio para que eu consiga, naqueles detalhes, observar qual que é a melhor alternativa para aplicar do ponto de vista tributário. Então, uma vez eu fazendo uma análise sistêmica, uma visão 360, e com a equipe que não é somente de uma área específica, ou seja, uma equipe multidisciplinar, eu consigo dar ali as melhores alternativas para que o empresário, para que o empreendedor caminhe numa rota que vai trazer melhores resultados para eles. Beleza, Rudimar. Pensando nisso, a gente fala que a Maiori pode ajudar, mas assim, aí lógico que você não vai também entregar o caminho das pedras pro pessoal, mas a gente pode pontuar algumas estratégias que a Maiori usa para poder conseguir buscar esse fluxo, esse caixa, ajudar essas empresas? Você pode falar para a gente algumas dessas opções? Isso é imprescindível que a gente pode contribuir. Ele fala assim, eu posso falar, eu falando, mas eu fazendo duas coisas completamente diferentes. Eu contar, eu posso. O negócio é você saber fazer. O negócio é o seguinte, olha só, dica de milhões aí, tá? 3 estratégias que eu vou citar aqui para vocês que toda empresa precisaria aplicar constantemente. Gente, então aqui, ó, para tudo. 3 estratégias, ó, o diretor da empresa que tá prestando... Gente, é dinheiro, tá? Ele tá dando o dinheiro dele, ele tá entregando para vocês agora, gente. 3 dicas, ó, dica de milhões. 3 dicas para reduzir a carga tributária e impulsionar o negócio dos clientes. Gente, então 3 dicas para poder reduzir a carga tributária da sua empresa e alavancar o seu negócio. Então, ó, serviço da Maiori aqui, gratuito aqui no seu podcast, hein? Vamos lá. Rudimar, fala pra gente aí quais são essas 3 dicas de milhões. Então, Rafa, quando a gente fala nas 3 estratégias, a gente tem que analisar e observar o seguinte. A gente faz uma divisão que é analisar o passado, viver o presente e pensar no futuro. O que é passado, presente e futuro? Quando eu volto para dentro da empresa e vou analisar o passado, estou falando de uma estratégia que seria o compliance tributário. O que é o compliance tributário? É revisitar todas as operações que houveram dentro da empresa com o objetivo de identificar oportunidades. Tá? Quando eu faço esse trabalho, eu consigo, na maioria dos casos, impactar diretamente o fluxo de caixa, porque, conforme a gente comentou, a complexidade do sistema é muito grande. Então, é impossível, é humanamente impossível você seguir todas essas normas à risca. Não, tendo em vista, desculpa te cortando, que é 40 por dia pelo ano inteiro. Então, mais de 40. Então, assim, além da complexidade, que é você entender, você tem uma grandiosidade de norma e a amarração. É igual você vai construir uma casa e começa a fazer os puxadinhos. Então, as normas tributárias do Brasil, o sistema, é uma quantidade de puxadinhos para resolver algumas situações e descobre alguma outra. Né? Então, assim, além da quantidade, você tem a complexidade. Então, revisitar constantemente o passado para identificar as oportunidades é imprescindível. Outra dica que a gente pode citar é em relação ao presente. Tá? E aí, quando eu falo em presente, esse presente está vinculado ao futuro também, que é a figura do planejamento tributário.
Quando eu falo em planejamento tributário, eu vou analisar o negócio do cliente. É por isso que eu sempre friso, é importante a gente entender o negócio, entender a rotina, para que eu possa traçar quais são as estratégias tributárias envolvidas. Tá? Vou citar 2 exemplos aqui que provavelmente todo mundo deve conhecer. Quando eu comia o bombom, sonho de valsa, O sonho de vermelhinho, valsa. Uhum. eu falava sempre bombom. Bombom. É um bombom. É um bombom. É um bombom. Só que hoje ele não é bombom. Não é bombom mais? Não, hoje é o wafer. Então mudou o bombom. Mudou o bombom. Não é bombom. É o wafer. É o wafer. Por que Mas mudou o disso? bombom ou mudou O sabor tudo? mudou? Não. Pra mim continua a mesma coisa. Mas do ponto de vista tributário, não. Ah, entendi. Do ponto de vista tributário, essa mudança de classificação trouxe uma economia significativamente para a empresa por conta da redução da carga tributária. Isso só foi possível, de novo, o pessoal analisou, fez um acompanhamento da rotina da empresa, observou o andamento, as estratégias e, com base nisso, definiu que vamos mudar essa composição que automaticamente eu reduzo a carga tributária. Quer ver outro exemplo bem no nosso cotidiano, também falando em produto? A gente citou o bombom, mas quando você vai no McDonald's, você tem lá o sorvete. Sorvete. A casquinha do sorvete. Casquinha de sorvete, né? Uhum. Então, até certa data, aquilo lá era sorvete. Mudar, não é mais sorvete. Hoje não é sorvete. Hoje é o quê? Hoje é uma sobremesa. Não é sorvete. Não é sorvete. Mas não é mas o gosto é de sorvete do ponto de sorvete. vista tributário. Ah, não. O produto continua O produto mesmo. praticamente não mudou nada. Já tava achando que o Rudimar ia trazer a receita nova, porque receita do sonho de valsa, receita do sorvete do McDonald's. Não. Você tá mudando a receita, né, É Rudimar? uma receita tributária. Mas você veja que, veja que essas estratégias, ela representa milhões. Então, eu observar o negócio do cliente ou da empresa, com base nessa análise, fazer as melhores estratégias tributárias. Veja aí que são 2 exemplos, vou te citar mais um terceiro também no McDonald's. Quando você compra lá, você conhece o sanduíche do McDonald's? O Big Mac, né? Big Mac, eu gostava do Big Tasty, quando eu tinha uma vida mais... Menos, mais não, mas mudando. já dá pra entender que a minha não é fitness. Então eu reconheço isso. Então lá, quando você compra o Big Tasty ou o Big Mac e compra o combo, né? Que vem lá o refrigerante, vem a batata e tal. Você pode olhar lá no cupom que alguns itens estão lá com 1 centavo. Sim. Você acha que é por que isso? Porque eles deram de brinde. Falaram assim, parabéns, comprou e ganhou. Tudo estratégia tributária. Então, a concentração maior do volume do montante fica naquele produto que tem a menor carga tributária. Entendi. Veja assim, que uma análise bem realizada dá uma consequência que é a redução da carga tributária. Então, essa estratégia do planejamento tributário ela é imprescindível a qualquer tipo de negócio. Tá? E a terceira estratégia que a gente cita é pensar também no presente, mas pensando mais no futuro. Alguns casos, por conta dessa complexidade da norma, quando a gente vai analisar a incidência de um tributo, muitas vezes esse tributo ele carece de algumas legalidades e podem ser questionadas do ponto de vista jurídico. Tá? Então, eu necessariamente preciso entrar com uma ação judicial e questionar a validade daquela cobrança ou não. Então, quando eu faço isso, aí eu estou falando de teses jurídicas, questionar a incidência de algum tributo ou retirar da base de cálculo algum tributo que esteja sendo aplicado naquele momento. Mas a discussão principal eu tenho algum tributo que pode ser questionado e eu teria a oportunidade de, durante o futuro, recolhendo, seja judicialmente, ou conseguir alguma medida judicial que eu pare de pagar aquele tributo. Então, essa estratégia de analisar as teses tributárias, as oportunidades tributárias do ponto de vista jurídico também trazem grandes resultados e impactam também diretamente o caixa das empresas. Então, resumindo aqui, Udimar, quando a gente fala dessas 3 estratégias que vocês estão trazendo, é um tripé, então a gente fala de passado, a gente fala de presente e a gente fala de futuro. É um tripé. Isso tudo, quando a gente traz, então, isso daí é o que precisa para fazer um melhoramento tributário da companhia. Esse é o básico, tá? É o básico que a empresa precisa investir para ela ter uma empresa que caminhe
do ponto de vista tributário, na rota correta. Tá? Então, assim, se ela não passar por esses 3 pilares, pode ter certeza que ela não está aplicando as melhores oportunidades tributárias dentro do negócio. Entendi. Gilmar, e você estava falando assim, empresa, e são negociações de milhões, quando a gente revisa tributos, quando a gente pensa no planejamento tributário, até numa revisão, tudo que é feito é uma economia de dinheiro. Então, tipo, a gente está falando de milhões, está falando de bilhões de reais, mas quais são os negócios? Por exemplo, eu tenho um negócio X, o cara tem um supermercado, eu trabalho com uma transportadora, eu tenho uma indústria. Explica pra gente quais são os setores que podem economizar com esse dinheiro. É para todo mundo? Não é para nenhum? Ou alguma empresa específica? É só uma empresa que consegue fazer essa economia? Serve para todo mundo? Explica pro pessoal que está acompanhando a gente para a gente poder entender melhor. Bacana, Rafa. Aí a gente tem que fazer alguns cortes e algumas observações. Tá? Hoje no Brasil a gente tem basicamente três regimes tributários, que é o simples, o lucro presumido e o lucro real. O volume maior de concentração e complexidade está no lucro real. Tá? Mas no simples a gente tem grandes oportunidades também de empresas que recolham, mas recolhem de forma equivocada. Tá? Então eu fiz um corte em relação ao regime tributário que precisa ser observado. Em relação a segmentos, aí por conta dessa complexidade, vários segmentos são impactados, mas alguns são carros-chefes, né, que a gente pode citar. Então, você pega o supermercado, pela quantidade de mix de produto, automaticamente a tributação ela é variada de acordo com o produto. Então, essa complexidade, consequentemente, traz uma grande oportunidade por conta dessa dimensão de produtos. Outro segmento, farmácia, autopeças, e um segmento que tem tido um grande trabalho e trazendo muito resultado é o agro. Tá? Então, quando eu falo de agro, apesar de ser muito extenso, eu cito aqui 2 segmentos: distribuidores de insumos agrícolas, produtores de sementes, frigorífico, laticínios. Isso tudo engloba no agro. Tudo engloba no agro, né? E tem tido grandes resultados do ponto de vista tributário. Então, assim, a norma ela vai evoluindo e aí, às vezes, um segmento que adota uma sistemática tributária ou adota uma oportunidade tributária que já está consolidado naquele segmento, outro pode observar aquilo e falar, opa, isso aqui serve para mim também. E aí, automaticamente, evoluir, analisar, estudar para aquele segmento que ele atua. Então, o agro pode pegar uma tese, talvez está sendo discutida no segmento do supermercadista? Pode. Né? Vai depender do contexto, vai depender da situação da tese que está sendo discutida. Mas, assim, são vários segmentos e aí isso reforça o quê? A complexidade do nosso sistema que precisa urgentemente de revisto e aí a reforma tomara que venha para isso. Né? Então, quando você traz essa situação que às vezes o que foi utilizado para um supermercado serve para poder trabalhar com o pessoal do agro, isso a gente reforça o debate, né? Que é o debate que não existia anteriormente e as pessoas foram revisitando isso e verificando que sim, tinha que trazer esse debate tributário para o dia a dia, começou a usar como observação, né? Observar o que acontece talvez em uma empresa, observar o que acontece em um negócio para poder replicar para o dele. É mais ou menos isso que tem acontecido. Exato, até porque a gente está falando do mesmo, talvez não o mesmo segmento, mas do mesmo ramo, então é o comércio, né? O que geralmente é mais comum, dependendo da empresa, é aplicar num segmento e aí, consequentemente, você vê aquilo sendo aplicado, você analisa se aquilo também faz sentido para outro. Então, isso é muito comum acontecer. Então, a necessidade do debate, da evolução, do estudo constante, ela é imprescindível para que a gente consiga atingir aí maiores resultados dentro do universo tributário. Perfeito, então. Então, você está trazendo para a gente que, com essa revisão, com todo esse planejamento de presente, passado, futuro, as empresas conseguem melhorar o fluxo de caixa. E quando fala de dinheiro, todo mundo fica atento, né? O pessoal, o dinheiro sempre é bem-vindo, né? Qualquer negócio que for é bem-vindo, dinheiro a mais para fazer fluxo de caixa, até pensando no propósito também que você disse, que gerar mais emprego, gerar mais renda. Só que, então, o grande questionamento é o seguinte, Dimar,
hoje o empresário, o empreendedor que está nos assistindo, dono de empresa, ele pode então procurar a Maior e falar assim, eu quero falar com o Rudimar, que a partir de agora eu não preciso pagar mais imposto. É isso que você está falando pra gente. Então, falou com o Rudimar vai lá e resolve tudo, já planeja e não precisa de pagar mais nada. É isso? Olha que desafio, hein? Mas não é bem isso, Rafa. A gente tem que, assim, ter os pés no chão, tá? Porque, apesar da complexidade, apesar da carga tributária elevada, o nosso objetivo, lógico, a gente sempre vai buscar aquilo que é o melhor para a empresa, para que ela possa impulsionar, para que ela possa gerar renda, gerar emprego, enfim, fazer a economia girar e, consequentemente, atingir e impactar o maior número de pessoas. Mas a gente tem que ter a cautela de que nós fazemos um trabalho que você tem que pagar, então vamos pagar de forma inteligente e eficiente, tá? Com segurança, com legalidade. Então, assim, não quer dizer que nós vamos reduzir e não vai pagar nada, né? Vai pagar sim. Entendi. Vai pagar aquilo que é justo e de uma forma inteligente e eficiente. É o que realmente uma consultoria faz, né? Ela Exato. traz, ela entende o negócio para poder realmente prestar esse serviço de maneira personalizada, né? Não é fazer de qualquer jeito para o pessoal só, eu prometer mundos e fundos, sendo que a gente tem que ter o pé no chão para poder Perfeito, realmente até porque entregar. nós temos toda uma estrutura que precisa ser, assim, a gente não discute aqui, também não vem a pauta do assunto, se o que é pago de imposto, na verdade todo mundo sabe que é mal empregado, mas a gente não vai entrar nessa polêmica, porque aqui seria outro podcast de 5 horas, né? Mas que você tem que pagar, alguma coisa tem que ser pago. Agora, eu estou pagando de forma que a minha rentabilidade ela continua satisfatória, eu estou pagando de forma eficiente, de forma inteligente, então o negócio ele tem que gerar resultado para o empreendedor, tem que gerar resultado para as pessoas que estão envolvidas naquele projeto, naquele propósito, mas automaticamente também tem que gerar um pouco de resultado para o governo, né? Partilhar esse bolo, mas partilhar de forma eficiente. Né? Então, todo esse trabalho é feito para que seja pago de forma inteligente e que não seja um ônus que dificulte o andamento das empresas, que hoje, a maioria dos casos, é o que mais incomoda e a dor maior que todo empresário cita quando você vai fazer alguma pesquisa, algum questionamento para ele, que o tributo, o imposto, é o que mais pesa no dia a dia das empresas. Então, esse trabalho de fazer essas análises, debater, faz com que a gente consiga fazer uma redução ou até mesmo uma recuperação daquilo que foi pago de forma indevida. É isso aí, Rudimar. Antes de finalizar, gostaria de te agradecer a sua presença. Uma Muito honra. obrigado. Tenho certeza que vai ser de muita valia para todo mundo que está nos acompanhando. Trazer essas estratégias de negócio e até explicar tudo que você trouxe para a gente foi realmente agregador. Não esqueça de ficar aí com a sua caneca do nosso Sua Empresa Pode Mais. Rudimar, um brinde, né? Antes da gente finalizar, queria que você desse um recado para todo mundo que está nos acompanhando hoje. Pode olhar para sua câmera ali e dar aquele recado para o nosso empresário, empreendedor, os nossos líderes aí de sucesso que estão nos acompanhando. É isso aí, pessoal. Todos os empreendedores saibam que a área tributária é indispensável para o seu negócio, é indispensável para a sua rentabilidade, para a sua margem. Então, invista na área tributária, coloque em pauta para que você possa, cada dia, gerar mais emprego, mais renda e movimentar a economia. Precisando de nosso apoio, a Maior está aí para contribuir e gerar e impulsionar resultados. É isso aí, gente. Então, estamos chegando ao fim de mais um podcast com oferecimento da Maior, que a sua empresa pode mais. Pessoal, quer saber mais sobre a Maior? A gente tem um serviço 360 direcionado exclusivamente para a sua empresa, com compliance tributário, jurídico, gestão empresarial e muito mais. Gente, quer saber mais sobre tudo que a gente pode fazer para impulsionar o seu negócio? Siga todas as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Vocês sabem, né, gente? Aqui, sua empresa pode muito mais. Muito obrigado e até a próxima!